Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí mais uma vez às transmissões do Jornal do Oeste, sempre ao vivo aqui. E eu agora há pouco, né, participando aí do Fim de Tarde com o editor, tinha falado que não tínhamos, pelo menos até aquele momento, o COE estava reunido, o Centro de Operações Emergenciais aqui da Prefeitura de Toledo, estava reunido e não tinha passado nenhuma informação ainda oficial em relação a novos casos da doença. O pessoal está chegando aí, a Jéssica Bernardelli, a Marilise Creus, Larissa Ribeiro, Flávia Guilherme do Prado, muito boa noite, a Rosângela Vieira também boa noite. Só que agora há pouco, inclusive os dados já estão aqui no site do Jornal do Oeste, nós tivemos a confirmação então de mais 9 casos de coronavírus em Toledo. O que mais preocupa, o que mais chama atenção, é que desses 9 casos, 8 pelo menos provavelmente são de transmissão comunitária, ou seja, a pessoa contraiu a doença, contraiu o vírus no próprio município, ou seja, ele não saiu de Toledo, né, não teve contato com nenhum outro caso conhecido e acabou pegando, tá certo? Eu quero dar boa noite aqui ao pessoal que está chegando aqui, ó, a Liane Gafuri, Elisete Gucci, a Jéssica Bernardelli, infelizmente mais uma notícia triste, é isso mesmo, a Rosângela Vieira, a Inês Delay, Juan Paulo Matoso, a Maria José Silva, a Glaci Maria Mate, boa noite, Márcio, boa noite, Glaci, Elane Cristina, boa noite, a professora Sabrina Gato, boa noite, a Eliane Tessaro Tumbs, Rosalino Neto, a Dirlene Belotto e o César Augusto Fedel aí que estão nos acompanhando. Então vamos aos casos. Boa noite aí a Rose Fabiano, Jair Carli, Roseli Valdecir. Vamos aos casos então. O primeiro caso é de um homem de 30 anos, ele apresentou os primeiros sintomas no dia 24 de maio, com febre, tosse e cefaleia, que é a dor de cabeça. Esse caso é um dos que pode ter contraído a doença por causa do trabalho, tá? O segundo é um senhor de 52 anos que apresentou tosse, febre, tontura, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta, ageusia e anosmia. Esse é um caso de transmissão comunitária. Daqui a pouco eu vou explicar certinho o que é isso, a ageusia e a anosmia, tá? José Carlos Queiroz colocou aqui, boa noite, precisamos saber o mapeamento dos casos. Eles moram em Toledo. Simone Rosa, onde eles moram em Toledo? Respondendo aí a Simone e ao José Carlos, é o seguinte, a prefeitura está fazendo esse mapeamento, então logo seja divulgado, nós traremos aqui, vamos informar a vocês, tá? Outro caso de um senhor de 55 anos que teve febre, dor pelo corpo, náuseas, calafrios e vômito. Também é outro caso de transmissão comunitária. O quarto caso, o Juan Pablo Matoso também está perguntando dos bairros. Acabei de responder, tá, Juan? A gente, tão logo seja informado em relação a isso, nós traremos. A prefeitura, como eu já adiantei aqui ao longo dessa semana, a prefeitura está fazendo esse mapeamento, mas ainda não divulgou, pelo menos não de maneira oficial, não publicizou isso. Internamente, as equipes da Vigilância Epidemiológica, do COE, da Secretaria de Saúde, internamente fazem esse acompanhamento e têm esse controle. Mas para nós da imprensa, pelo menos até agora, não chegou nada, tá? Mas assim que nós tivermos a informação, claro, traremos aqui em primeira mão, como temos feito desde o início dessa pandemia, que entra na 12ª semana. Muita gente perguntando aqui o que é astenia, né? Daqui a pouco eu vou dar uma pesquisada aqui e já trago para vocês, tá? O quarto caso, então, é de uma mulher de 28 anos que teve febre, dor pelo corpo, dor de garganta e dor de cabeça, agora no fim de maio, dia 28 de maio, tá?
O quinto caso, nós tivemos 9 hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Quinto caso, um homem de 40 anos, ele começou com os sintomas no dia 30 de maio, com febre, dor pelo corpo e coriza nasal. A anesia é a perda da força física, tá? Perda da força física. O sexto caso é um homem de 31 anos que apresentou tosse, febre, dor de cabeça, calafrios, dor pelo corpo e falta de ar, tá? A Rita Luísa Menoso, deveria informar quais os bairros. Mais uma vez, Rita, vou reforçar aqui. A Prefeitura de Toledo, através do COI, que é o Centro de Operações Emergenciais, ele tem esse controle e tão logo a gente seja informado, nós iremos divulgar. A Bruna Manfroy, obrigado Bruna, que postou, ela escreveu aqui, ó, lembrando que as pessoas que estão com Covid-19 moram num determinado bairro, porém, com a transmissão comunitária, o vírus pode estar em qualquer lugar. E essa é a grande preocupação. Aliás, o Dr. Fernando Pedrotti e a secretária Denise Léo, desde o início, vinham alertando para isso, que a grande preocupação era quando houvesse transmissão comunitária, tá? Vamos ao sétimo caso. É uma mulher de 36 anos, ela teve os primeiros sintomas no dia 30 de maio, com febre, dores pelo corpo e coriza nasal. O oitavo caso é um homem de 28 anos, os sintomas começaram no dia 29 de maio, com febre e tosse. E o nono caso é um homem de 38 anos, que teve os primeiros sintomas no dia 27 de maio, febre, tosse e dor nas articulações, tá? Dos 9 casos confirmados hoje, 8 são de provável transmissão comunitária. Somente o primeiro caso, que é de um homem de 30 anos, que existe a possibilidade de transmissão por causa do trabalho. Nos demais, há uma grande chance de serem casos de transmissão comunitária. De acordo... Ele entrou em contato, na verdade, com alguém que estivesse trabalhando, tá? Dos 9 casos, de acordo com o médico Fernando Pedrotti, todos estão em isolamento e monitoramento domiciliar e passam bem, tá? Dos 9, 8 estão em isolamento e acompanhamento domiciliar. 1 está no hospital, mas passa bem. Agora há pouco eu tinha dado os números, né, o índice de ocupação dos leitos aqui em Toledo, e os números ainda são relativamente tranquilos, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas está permanecendo no isolamento domiciliar e tem evoluído bem. Com estes 9 casos, Toledo chega a 387 casos notificados no município. Destes 387, 211 já foram descartados. 115 ainda aguardam o resultado e 61 com esses 9 de hoje, 61 confirmados. Destes 61, 14 já estão recuperados, tá? Lembrando que nós temos 2 óbitos, um deles confirmado ontem, né? Como nós adiantamos aqui em primeira mão nas redes sociais do Jornal do Oeste. E hoje, está aqui a informação oficial, 6 casos internados, 6 casos confirmados internados e um suspeito também que está internado. Então, dos 7 casos que estão no hospital, 6 são confirmados e um caso é suspeito, tá certo? A Cleusa Marques escreveu aqui, boa noite, lá em São José das Palmeiras, estou muito preocupada. Para se preocupar, a gente tem que estar preocupado mesmo, Cleusa, porque os números vêm aumentando, né, significativamente, e o que nós temos percebido é que muitas pessoas ainda não se atentaram para isso, né, e continuam não seguindo aquelas medidas mínimas que nós aqui temos cansado de falar, as lideranças têm cansado de falar, que são o uso da máscara. Eu estou sem máscara porque agora já estou em casa, né?
Então aqui em casa nós não usamos máscara, mas a primeira preocupação é chegar em casa, tirar a roupa e já ir tomar o banho, né? Trocar de roupa, tudo para ficar tranquilo, né? E os calçados já ficam na lavanderia, lá de fora, enfim, a gente tem adotado algumas medidas em casa. Mas o uso da máscara é importante, a higienização das mãos várias vezes ao dia, seja com água e sabão, seja através do álcool gel, o distanciamento mínimo aí de 1,5 m, 2 metros, quando você estiver, por exemplo, na fila do banco ou esperando para pagar uma conta, para comprar alguma coisa, né? E claro, se possível, o isolamento em casa, ficar em casa realmente. O Juan Pablo Matos escreveu aqui, na paróquia São Francisco de Assis, foi decidido manter a suspensão das missas para evitar as aglomerações. Parabéns aí, viu, Juan? É isso mesmo, né? A gente tem que ter fé, e aí independente de religião, né? Mas o mais importante nesse momento é evitar aglomeração, evitar sair de casa quando não há necessidade, tá certo? O Rogério Mioto escreveu aqui, boa noite. Eu vou tentar responder aqui as pessoas, que eu estava dando a notícia e acabei passando vários recados aqui. O Thiago Viana, a Ju Nogueira, a Maria Balsen, que é lá do Espírito Santo, a Márcia Winter está nos assistindo, o Márcia Dani lá de Ouro Verde do Oeste, né, super fãs nossos, a Marta Belotto, boa noite, a Milene Kellner, a Simone eu já respondi, o Leandro Salete também, a Olivia Siena de Paula, a Viviane Carvalho, a Vanessa Vanzella, a Ilma Todeschini Albano, a Roseli Valdecir, muito bem, tá aí, acho que respondi todos aí, dei o boa noite, Rosana de Fátima, Jocely Schuch, boa noite. Dos casos internados, como eles estão? Segundo informação aqui, Jocely, todos passam bem, tá? Todos estão passando bem, tá certo? Daniela de Marque, boa noite para você, Dani, pro João também, né, o João de Marque. Maria Elianice dos Santos, boa noite, a Vivi Decker e a Gisele Carolo, obrigado por nos deixarem informados. Obrigado a vocês, né, Gisele, por estarem sempre nos acompanhando. A Marlise Vacari também, boa noite. Então, repetindo, nós tivemos Hamilton Oliveira, boa noite para você aí. Repetindo então, o COI, o Centro de Operações Emergenciais da Prefeitura de Toledo, confirmou agora há pouco mais 9 casos de Covid-19. Um deles de uma pessoa que teve contato através do trabalho, ou né, de pessoas que trabalham, e os outros 8 casos provavelmente são de transmissão comunitária, tá? A Maria da Rosa, boa noite, a Eliane Jacomel Knut, a Márcia Inês Malman Batista, a Ângela Maria Mendes, as pessoas, escreveu aqui, né? As pessoas têm que se conscientizar e sair de casa só o necessário. Maria, seria o ideal, né? Infelizmente, nem todos pensam assim. A Maria Elza, a Rita Luiza Minoso, a Elaine Cristina escreveu aqui, não entendo esse isolamento domiciliar com sintomas. Não tenho o que entender. Tenho que ficar em apartamento de 65 metros quadrados com mais 3 familiares. É isso? Hospital de campanha, só ler aqui certinho, até para um melhor cuidado com elas. Afinal, não são mais grupos de risco. Quero ver todos nós bem para não termos rostos conhecidos. Já basta a dor de quem perdeu alguém. Elaine, é o seguinte, o isolamento domiciliar é a melhor maneira de conter o avanço da doença, tá? Eu sei, até a secretária Denise, numa das transmissões ao vivo, ela deu o seguinte exemplo. Se a casa tem um quarto, por exemplo, né, uma kitnet, né, é quarto e sala, a pessoa infectada, o ideal é que ela fique no quarto, sem ter contato com ninguém. É isso que indicam os especialistas. Então, assim, a pessoa ela tem que tomar o banho de preferência. A casa que tem um banheiro só não tem jeito, né? Mas a pessoa tem que ter a toalha dela, tem que ter pratos, talheres, copo, não tem que ter contato com outras pessoas na casa. Evitar o máximo, tá? Lembrando que o hospital é para quem está doente. E lembrando que o hospital é para quem está doente e num caso já que precisa de cuidados
mais urgentes, tá? Então, por exemplo, tem pessoas internadas na UTI. Por quê? Porque tem que ter esse acompanhamento mais intensivo, mais especializado. No caso, quando os sintomas são menos fortes, vamos dizer assim, não existe essa necessidade de ir para o hospital, até para você evitar que o vírus fique circulando, tá? Quanto mais pessoas com o vírus circulando, mais pessoas serão infectadas. E a taxa de transmissão do coronavírus, da Covid-19, ela é muito alta. Essa é a grande preocupação desde o início aqui em Toledo, que as pessoas evitassem sair de casa. Por quê? Porque uma hora haveria transmissão comunitária. E quando começasse a transmissão comunitária, os números cresceriam na proporção que estão crescendo. Ontem foram 8 casos, hoje foram mais 9 casos. Lembrando que ontem nós tivemos o óbito de uma mulher de 34 anos que evoluiu muito rapidamente. Ela começou com sintomas no dia 1º e ontem já veio a óbito, infelizmente. Lembrando, nós tivemos um outro óbito hoje também em Cascavel. Foi a 10ª morte confirmada em Cascavel, que já tem quase 600 casos de coronavírus confirmados. Por que eu falo isso sempre? Porque existem muitas pessoas que transitam entre as duas cidades aqui na nossa região. Ou moram em Cascavel e trabalham em Toledo, vice-versa. Então, é muito grande esse fluxo. A Aldrey Rezende, né? Boa noite. Aquele mapa sobre os bairros ontem, as pessoas contaminadas, já saiu? Não, Aldrey, ainda não saiu. Comentei sobre isso no início da nossa transmissão. A prefeitura tem esse monitoramento interno, tá? Mas ainda não divulgou esse mapeamento. Tão logo isso seja feito, nós traremos aqui em primeira mão, prometo para vocês. Ângela Jeremias Nascimento, boa noite. O Maicon Vaz, Fabi Marcelo. Como estão os casos suspeitos da BRF? Aqui nós não temos informação, Fabi, se a pessoa, onde ela trabalha, quem ela é, etc, etc. Nós recebemos hoje no Jornal do Oeste uma nota oficial da BRF que a empresa está intensificando as ações de proteção para os seus colaboradores, tá? Essa nota oficial veio hoje da direção da BRF em São Paulo, tá certo? Neuza Savares, estou assustada. Leandro Salete, temos que se cuidar, os números dispararam nos últimos dias e o clima está favorável ao vírus. Daqui a pouco até eu vou trazer, Leandro Salete, a previsão do tempo, que é realmente muito importante, né? Tem previsão de chuva e frio para os próximos dias, e isso não só para o coronavírus. O Dr. Fernando Pedroche tem alertado isso, aliás, todo o tempo. Existem outros vírus circulantes, como H1N1, H2N2 e outras doenças que são comuns nesta época do ano e que, aliado ao coronavírus, pode ter uma consequência um pouco mais grave, tá? G. Santos, boa noite. A Subeloto, boa noite. Muito preocupante, falta conscientização das pessoas. É isso mesmo, Su, falta muita conscientização das pessoas. A Maria Joaquina Lopes, o José Carlos Dil, a Daniela Limar, sobre cloroquina. Sabe se o município está usando a cloroquina? Nós estamos preparando um material especial, Daniela, para a próxima semana sobre essa questão da cloroquina. Por quê? Porque existe muita polêmica em relação a isso. Até onde eu sei, tá? Não é uma informação oficial, até onde eu sei, o município não usa cloroquina, até onde eu sei. Mas eu vou confirmar essa informação e prometo que amanhã eu trago para você, tá? A Daniela sempre está nos assistindo aqui. Verônica Demar, que está nos assistindo. G. Santos, sou hipertensa e cuido de uma idosa de 90 anos. Quais os cuidados que eu devo tomar? G, assim, ó, no caso da idosa, evidentemente ela não deve sair de casa de jeito nenhum, tá? Pela idade, né, por tudo, ela realmente tem que se cuidar. No teu caso, que é hipertensa, também, quanto menos você sair de casa, é melhor. Se, por exemplo,
você tem uma pessoa que possa sair, pagar suas contas, ou hoje tem um aplicativo, né, de repente você consegue fazer por telefone, mas se existe uma pessoa que pode pagar suas contas, fazer as compras para você, seria melhor, tá? Um vizinho, um amigo, né, um outro familiar seu, seria melhor, tá, Gê? Quanto menos você sair de casa, é melhor, tá? Em função da idade, né, dessa senhora de 90 anos e em função da hipertensão arterial, que é a pressão alta, né? Tá? Então, é o que os especialistas indicam, tá certo, Gê? Verônica e Toninho de Marco estão nos assistindo. Grande beijo para a Verônica e para o Toninho. Completaram 50 anos de casado, acho que foi, não é isso, Verônica? Me corrija aí se eu estiver errado. Duas figuraças, grandes amigos que eu tenho aqui em Toledo. A Marlise Trento, boa noite. Elaine Cristina Pinheiro, obrigada. Que é isso? A tia Nilva está nos assistindo lá de São Paulo. Beijo, tia Nilva. Saudade de vocês. Tia Nilva que mudaram lá de Porto Alegre, né? Estão curtindo lá os netos, o neto, né? Perdão, a Camila, né? Que é a filha, o genro lá. A Bruna escreveu aqui, amanhã faremos uma live com a médica geriátrica que vai falar sobre todos esses cuidados na terceira idade, 10 horas aqui no Facebook com a Bruna Manfroy, tá? Então, fique ligado, você que sempre está nos acompanhando, amanhã 10 horas, a Bruna Manfroy entrevista uma médica geriátrica que vai falar sobre esses cuidados aí na terceira idade. A Adriele Montanha. Muito bem, são 15, quase 10 para as 8 da noite. Eu vou só, então, fazer um resumo dos casos. Um caso de um homem de 30 anos, outro de um senhor de 52 anos, um de 55 anos, uma mulher de 28, um homem de 40, um homem de 31, uma mulher de 36, um homem de 28 e um homem de 38. Esse é um detalhe muito peculiar aqui em Toledo. A curva da idade, ao contrário de outros países e outros estados, aqui em Toledo ela está baixando, ela é uma idade mais baixa em relação a outros municípios, tá? Então, nós tivemos até uma contaminação de uma criança de 3 anos aqui já, né? Criança de 11, adolescente de 14, né? Kelly Figueira, estou te assistindo aqui de Biguaçu, Santa Catarina. A G. Santos colocou aqui, obrigado, mas a idosa não mora comigo. G, então assim, ó, se ela não mora com você e você vai para a rua e atendê-la, o ideal é que você higienize a tua mão, troque de máscara mais vezes ao dia, tá? A cada 2 horas seria o ideal que você trocasse a tua máscara. Eu tô sem hoje aqui, né, porque eu tô em casa. Mas assim, se você conseguir trocar a tua máscara a cada 2 horas e higienizar mais a tua mão, e de repente também você levar uma muda de roupa, né, para deixar na casa dessa senhora, e quando você chegar lá, trocar de roupa também, tá? O teu calçado, tudo isso ajuda bastante na prevenção à transmissão, tá, Gê? Rita Luísa Minoso, interessante, todos menos de 60 anos. Tem muitos andando sem máscara. E é verdade, Rita. Tem muita gente ainda andando sem máscara. Não que a máscara vá resolver todos os problemas do mundo, né? Mas ela ajuda na prevenção, tá certo? Gente, então assim, ó, desses 9 casos de hoje, 8 estão em isolamento e monitoramento domiciliar e um deles está em acompanhamento hospitalar. As informações são do Dr. Fernando Pedrotti. Aqui ela escreveu aqui, morava em Toledo. Legal, muito bom. Com esses 9 casos de hoje, nós temos então 387 casos notificados em Toledo, destes 211 já foram descartados, 115 ainda aguardam o resultado. Temos 61 confirmados, 14 já recuperados. Jéssica Barcelos, quando não tinha nenhum caso, fecharam o comércio. Agora que está desse jeito, fica tudo aberto e aumenta as horas de atendimento para o povo sem noção. Jéssica, a decisão de fechar o comércio no começo da pandemia, ela foi meio generalizada
em todos os cantos. O COI se reuniu hoje, amanhã o Ministério Público, aqui através do promotor José Roberto Moreira, já interpelou o município, querendo saber quais são as ações que estão sendo tomadas, tá? E aí, Jéssica, existe amanhã o município vai se manifestar junto ao Ministério Público e talvez nós tenhamos algumas novidades em relação a isso, tá? O próprio prefeito Lúcio Demarque, numa entrevista que ele me concedeu há uma semana, né? Ele disse que caso houver necessidade, medidas mais drásticas serão tomadas, inclusive lockdown por bairros, tá? E aí, já respondendo aqui a Daitene Cassiano, qual o bairro? Precisamos saber. Dai, de novo, sendo repetitivo para quem está nos acompanhando desde o início, a prefeitura tem esse monitoramento interno, as equipes têm um mapeamento em relação a isso, tá certo? E tão logo essa informação seja divulgada, nós traremos aqui em primeira mão. Nós também não temos. Às vezes as pessoas me param, né, e falam assim, Márcio, vocês estão escondendo porque tem gente de classe A, B ou C, não sei o quê. Não, gente, aqui não tem esconder nada, tá certo? Nós não precisamos esconder nada. Assim que nós tivermos a informação, nós a traremos aqui, tá certo? A Kelly Figueira, Toledo está com mais casos do que aqui em 3 meses desde o primeiro caso, é preocupante. A Marta Belotto, Márcio, como é feito o teste rápido que sempre falam nos boletins? Sai na hora esse resultado? Sim, Marta, esse resultado sai na hora. O que demora é aquele outro exame que coleta o material na mucosa nasal e na boca, tá? Que é aquele palito, né? Parece um cotonete grandão, que aquilo e é um exame chato de fazer, tá? Se enfia no nariz e na boca. Esse exame está demorando, já demora menos hoje, tá? Mas demora ainda alguns dias. O grande problema, Marta, é o seguinte, que o teste só pode ser feito depois que a pessoa apresenta sintomas. E o período de incubação, vamos dizer assim, do vírus, ele leva aí em torno de 4, 5 dias até uma semana, 10 dias, em alguns casos aí que estão, por exemplo, tem gente que começou a apresentar sintomas dia 24 de maio, né, 27 de maio, 29 de maio, então hoje é dia 4, já dá para ter uma noção aí de quanto tempo demora o teste, tá? Mas assim, o teste só é feito depois que a pessoa apresenta o sintoma. Antes disso não tem como testar, nenhuma cidade no mundo tem condição de ficar testando toda a população. Amara Rodrigues, olá, boa noite. Eu acho que o melhor seria multar quem não usa máscara, porque o povo está levando na brincadeira com tudo que estão ouvindo e está acontecendo. Mara, sobre isso, saiu hoje no órgão oficial do município a publicação dos nomes das pessoas que vão integrar, que são as autoridades sanitárias. Essas pessoas vão começar a trabalhar já a partir de amanhã, e justamente para intensificar a fiscalização quanto ao uso de máscara. A Secretaria de Segurança, também a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica vão atuar no apoio a essa comissão, que são essas autoridades sanitárias. Esse é o termo. Esses servidores foram nomeados como autoridades sanitárias. Cecília, aqui a gente não tem esse costume, né, nós não estamos aqui entrando no mérito político, tá? A nossa preocupação aqui é informar, tá certo? A Dayana Maria Sela, lamentável, tudo isso realmente é lamentável. Uma pena, Cecília, que você pense assim, né? Mas aqui nós somos democráticos, tá certo? Bom, gente, é isso. São as informações mais recentes. Reforçando o convite para amanhã, 10 horas, a Bruna Manfroy vem com mais uma transmissão ao vivo, vai entrevistar uma médica geriatra e aí você vai poder esclarecer as suas dúvidas em relação à prevenção na terceira idade quanto ao coronavírus, tá certo?
Uma boa noite a todos. Até amanhã.